O crime ele fez parte da minha vida a ponto de eu chegar a cometer um homicídio. E pouco a pouco eu fui me destruindo. Vim de uma família simples. Eu, por ser um adolescente, eu queria coisas novas. Daí eu vendo os meus amigos, né, crescendo, tendo roupa, sapato, bicicleta, aquilo enchia os meus olhos. Eu recebi um convite de uma pessoa para conhecer o cigarro de maconha. Curiosidade. Um trago só não tem problema nenhum. Eu fui, fumei esse cigarro, gostei e continuei fumando. Nesse tempo, eu recebi uma proposta para poder se ingressar no tráfico de droga. Ali eu vi uma oportunidade de poder adquirir as coisas com meu usufruto daquilo que eu faço. E eu comecei a vender droga. Com pouco tempo que eu estava vendendo droga, com 17 anos, eu fui embora de casa. Eu fui morar numa comunidade. Nesse tempo, veio uma abordagem da polícia. Eu me desesperei naquela situação, porque eu estava com muita droga no bolso, saí correndo. Consegui naquele momento fugir, mas conforme eles ficaram procurando, me encontraram. Fui a primeira vez para a Fundação Casa no tráfico de droga. Passei alguns meses preso na Fundação Casa, vim para a rua, não vim com o pensamento de mudar, pelo contrário, vim com o pensamento de se envolver mais, porque lá dentro, para mim, se tornou uma faculdade. E eu voltei, continuei a traficando, e aí veio uma proposta para fazer um assalto. Nesse assalto eu fui, deu certo. O segundo assalto deu certo. O terceiro assalto foi um assalto a banco que eu fui, deu certo. No quarto assalto, que aparentemente parecia que ia dar tudo certo, a vítima reagiu. E nessa que a vítima reagiu, ela segurou, na hora que eu abordei, ela segurou o revólver. E aí eu alvejei ela com alguns disparos e ela veio a óbito. Aí eu fui preso num latrocínio. Fui para a Fundação Casa de novo, fiquei quase 3 anos. Dentro da Fundação Casa eu ouvi falar do trabalho da Igreja Universal, mas ali eu estava cheio de ódio no coração. Eu ouvi, participava das orações, mas não mostrava interesse. Vim para a rua, saí de Liberdade, vim para a rua. Passado alguns anos, aparentemente eu fiquei tranquilo, não me envolvi com mais nada. Eu recebi uma proposta de um rapaz, ele olhou para mim e falou assim: você é um rapaz esforçado, eu vou te ensinar algo para você ganhar dinheiro. E ele me ensinou a confeitaria. E eu comecei a desenvolver na confeitaria, comecei a me aprimorar, comecei a fazer bolos, doces dentro de casa. E eu comecei a ampliar, comprei os maquinários, fui comprando aos poucos. Aí eu arrumei um funcionário para trabalhar comigo, fazia os produtos, dava para esse rapaz, ele ia vender na rua. Encontrei outro rapaz também que queria trabalhar, coloquei ele para trabalhar e eu fui fazendo a mercadoria. Consegui 3 funcionários. E estava vendendo, estava ganhando muito dinheiro. Mas quando começou a desenvolver o trabalho, eu recebi um convite para usar droga. Uma droga que eu nunca usei. E já tinha um tempo que eu não usava droga. E eu fui e experimentei o crack. Aí foi o fim de tudo. Nesse tempo eu já estava casado com a minha atual esposa. E ela administrava muito bem. Então eu quis tirar a administração da mão dela para eu passar o que? Administrar. E aí eu não quis mais respeitar ela, ela falava, eu não dava mais ouvido. Ela falava, tem que fazer isso, eu não queria fazer. Tem que pagar o fornecedor, eu não pagava o fornecedor. Tem que pagar os funcionários, eu comecei a atrasar o pagamento. Não estava arcando com os clientes no compromisso. Começou as brigas dentro de casa, começou a gerar o problema financeiro. E aí eu mesmo optei para ir embora de casa. Joguei tudo pro alto e fui pra rua. Na rua, me tornei mendigo. Fiquei aí, largado, pra cima e pra baixo, sem uma direção, sem ninguém, sem nada. Quem tá na rua vive com medo, não sabe quem se aproxima. Na rua a pessoa não consegue dormir, porque eu não conseguia dormir. Eu vegetava. Encostava a cabeça, ouvia um barulho e já ficava desesperado.
um momento marcante para mim foi quando eu estava muito louco de crack, mas louco de verdade. Eu atravessei a Avenida Aricanduva correndo com o sinal aberto. Ali foi o próprio Deus que me livrou, porque eu estava tudo aberto, eu passei correndo. Quando eu cheguei na última faixa do outro lado da Aricanduva, o ônibus passou. Só senti aquele vento nas minhas costas, mas eu estava alucinado. Eu vi um monte de coisa preta atrás de mim, e desesperado. E aquela voz: se joga, acabou, se mata. Foi ali que eu tive uma oportunidade para ouvir a voz de Deus. Naquele dia, eu falei: não, eu não quero mais essa situação. Para mim não dá. Não aguento mais sofrer. E eu procurei ajuda. Cheguei em uma igreja universal, expliquei minha situação para o pastor, falei: eu estou precisando de ajuda. Muitos pensamentos de se matar, não quero mais a vida do crime, não quero mais usar droga, estou cansado. Estou sofrendo, estou desesperado. Ele falou assim: sabe quem vai te ajudar primeiro? Você mesmo. Esse é o primeiro passo. Essa decisão que você tomou, você já se ajudou. Segundo passo, você tem que obedecer a palavra. Eu fui me orientando, lembro como hoje. Eu fui, me batizei nas águas, mas me arrependi de verdade. Desci as águas, e logo quando eu desci as águas, ainda veio o pensamento assim: volta pro mundo, dá mais um trago, ó, bebe mais um pouco, dá mais um rolê. Só uma escapadinha não vai dar nada. Mas eu falava para Deus: não, eu não quero isso. E aí eu ia ler a Bíblia, eu orava, fazia propósito, comecei a fazer jejum. E de fato, nessa perseverança, nessa caminhada, todos aqueles desejos que eu tinha, ele foi morrendo. Na data do dia 21, não tem como esquecer. Dia 21/1, eu me batizei. Dia 27/4, eu recebi o Espírito Santo. E eu me lembro que quando eu estava buscando, eu falei para Deus: se o médico falasse para mim que eu tinha que tomar um remédio, que se eu não tomasse aquele remédio, eu ia morrer, eu ia fazer de tudo para tomar aquele remédio. Então eu faço de tudo para te agradar, mas eu preciso do teu Espírito. Só saio daqui hoje quando o Senhor me impactar. E ali eu percebi, eu tive a certeza que o Espírito Santo se revelou para mim. Aquela alegria, aquela paz, aquela certeza, aquela voz falou assim para mim: eu sou contigo, cuide do filho. Essa situação, agora eu estou junto com você. Tudo vai se fazer novo. E graças a Deus tem se feito novo. Aquela pessoa que não tinha paz, veio ter paz. Hoje eu tenho alegria, a alegria da salvação. Aquela esposa que entrou com o divórcio, quando ela viu eu mudado, ela me procurou e falou assim: a gente vai voltar a ficar junto. Ela mesma me procurou. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Eu tenho paz, tenho alegria da salvação, tenho um casamento restituído, tenho uma vida profissional bem-sucedida, e nada disso teria acontecido se não fosse por intermédio do Espírito Santo, que entrou e fez a ação dele se mover na minha vida. E eu quero deixar um recado, afirmando para você que a sua situação, ela tem jeito. Seja ela qual for, pode ser como for. Deus, ele quer mudar a sua vida. Mas você precisa dar o primeiro passo. Procure uma igreja universal mais próxima de você. Assim como ele mudou a minha vida, ele também vai mudar a sua.